Boa tarde, 24 de abril, segunda-feira, e vamos à primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Começamos com o balanço das estradas desse feriado de Tiradentes. O corredor Dom Pedro registrou 305.594 veículos entre quinta-feira e as 2 da tarde deste domingo. 12 acidentes foram registrados, com 3 feridos. A repórter Marina Saviani traz as informações do movimento estadual. Após a Páscoa, o feriado de Tiradentes também registrou balanço positivo nas rodovias da região, que receberam aumento de fiscalização pela Polícia Militar Rodoviária durante o período. Comparando com o feriado do ano passado, a Operação Tiradentes do ano passado, nós tivemos uma redução no número de acidentes, tanto no número de acidentes com vítimas, nós tivemos uma redução de um pouco mais de 7%, e no número de acidentes sem vítimas também tivemos uma redução de cerca de 3%. A Operação Tiradentes 2017 teve o objetivo de reduzir o número de crimes e acidentes de trânsito e aconteceu nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias estaduais paulistas entre os dias 20 e 23 de abril. Em 2016, 7 acidentes ocorridos durante a operação foram fatais. Neste ano, o número foi reduzido a 5. No número de vítimas, reduziu também em cerca de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O mais importante, vítimas fatais, tivemos uma redução também. Com relação ao número de autuações, nós tivemos um aumento no número de autuações. Foram mais de 3.700 autuações e cerca de 4.500 imagens de radar. Então, um número bastante expressivo e, sem dúvida nenhuma, isso reflete na redução de acidentes. No Sistema Anhanguera Bandeirantes foram registrados 640.403 veículos. Houve um aumento no número de acidentes. Foram 95 com 49 feridos e uma morte. No ano passado foram 64 acidentes, 45 feridos e também uma morte. Mas o fluxo de 2016 foi maior, 669 mil veículos, uma estatística triste para este ano então. Na última sessão, o vereador Ailton da Farmácia falou sobre o encerramento do contrato da Prefeitura com a Associação de Ecoterapia de Campinas. Vamos acompanhar. Na 22ª reunião ordinária, o vereador Ailton da Farmácia falou com a equipe de reportagem da TV Câmara sobre o requerimento de autoria dele que pede informações à Prefeitura a respeito do encerramento do contrato com a Associação de Ecoterapia de Campinas. São pessoas que já estão fazendo um tratamento há muito tempo, acho que é Fazenda Rio das Pedras, né, de ecoterapia. E vai ser tudo prejudicado, essas pessoas que estão fazendo, porque parar uma coisa que as pessoas, as famílias, essas mães dessas pessoas, dessas crianças, ficam contentes até chegar um momento que a criança consegue alguma evolução nesse tratamento através da ecoterapia e esse tratamento sendo interrompido, né? O vereador explicou o objetivo dos questionamentos à Prefeitura. O requerimento que eu fiz é um requerimento para ver como fica essas pessoas, se o contrato não foi renovado, e se o serviço pudesse ter continuidade, e se o serviço não será mais prestado pela Prefeitura. E se isso ocorrer, os pacientes ficarão desamparados. O parlamentar disse o que vai ser feito. A gente vai tentar com a Prefeitura, ela respondendo, se não há outro meio para que essas pessoas deficientes, né, não percam todo esse tempo, todo esse ano que foi feito, com a evolução da terapia, né, e não perca isso, né, que seja continuado para a própria saúde dessas pessoas. Também na última reunião ordinária, os vereadores aprovaram requerimentos sobre a situação fundiária da cidade. Os documentos de autoria do vereador Nelson Osseri agora vão ser encaminhados para o Executivo. O vereador Nelson Osseri apresentou 2 requerimentos na 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal, que aconteceu na noite de ontem. Os documentos solicitam informações sobre os bairros Chácaras Marisa e Jardim Rosalina. O vereador questiona sobre o plano de regularização fundiária dos 2 bairros e sobre a remoção e realocação dos moradores do Jardim Rosalina, que em breve vão passar por uma reintegração de posse. Nós temos uma reunião já marcada com o pessoal do Jardim Rosalina, né, para levar essa informação. Temos uma reunião amanhã com a Coab e também junto a Chácaras Marisa.
O Dia da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, é comemorado hoje aqui na cidade. Estudos mostram que no país são 15 milhões de surdos e nem todos têm acesso a essa língua. Se você não entendeu nada, imagine o que é para um surdo assistir a um programa sem a interpretação de Libras. Então, vamos repetir o que a Mônica sinalizou. Dia 24 de abril é o Dia Municipal de Libras, a língua brasileira de sinais. A lei é de autoria do vereador Carmo Luiz. A data foi escolhida porque foi nesse dia, em 2002, que foi publicada a lei que criou o Dia Nacional de Libras e a reconheceu como a segunda língua oficial do Brasil. Em junho de 2016, a TV Câmara Campinas ampliou o número de programas com interpretação de Libras. Antes, só as reuniões ordinárias eram interpretadas para surdos. Mônica, que é professora de Libras, fala sobre a importância da língua. A Libras é muito importante em tudo na minha vida, todos os dias, desde que cresci. Mas eu fico muito triste porque em muitos lugares não existe a língua de sinais. Nos bancos não há comunicação, na polícia não há comunicação e para você conseguir uma carteira de habilitação também não. No INSS, principalmente, é muito difícil, porque existe esse problema de você fazer as perícias e você precisa ter um intérprete junto com você. Só que lá no INSS, eles proíbem a presença do intérprete. Então, como nós vamos entender se tudo é falado na língua portuguesa? Como que eu vou responder sim ou não? Isso é impossível, eu fico muito nervosa com tudo isso. Em outros lugares também, principalmente nos médicos. Eu sou mulher e preciso ir ao ginecologista. E como que isso vai acontecer? Eu preciso cuidar da minha saúde durante a gravidez. Existe essa barreira da comunicação e com isso eu fico muito triste. 24 de abril é um dia muito especial, mas na nossa sociedade não existe esse trabalho. A língua de sinais não está presente. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Campinas conta com mais de 200 unidades de ensino na rede municipal. 11 delas oferecem o ensino de Libras. São 47 alunos com perda auditiva. Eles frequentam as aulas em salas mistas, onde há os alunos surdos e alunos ouvintes. Em 2010, segundo o censo do IBGE, o Brasil tinha quase 10 milhões de pessoas surdas. Hoje, já são 15 milhões. O mesmo censo indicou que em Campinas, 40 mil famílias declararam ter um morador surdo. O presidente da Associação dos Surdos da cidade conta que nem todas essas pessoas conhecem a Libras. Marcelo sinaliza o que, na sua opinião, seria o ideal para que surdos e ouvintes pudessem se comunicar entre si. É uma resposta difícil, mas, na minha opinião, existem grupos linguísticos diferentes. Surdos que não sabem sinalizar, que precisam ser expostos aos sinais, surdos oralizados, que falam junto com os sinais, e surdos implantados, que falam. Mas o ideal é que todos soubessem os sinais. Isso é o principal. Mas alguns não aceitam. Eu gostaria que todos os surdos oralizados, bimodais, implantados, que eles conseguissem se comunicar, que existisse união. Que as pessoas soubessem que o principal para os surdos é a Libras. Os programas com interpretação de Libras você encontra também no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas, tudo junto, o endereço está aí na sua tela. E hoje às 6h tem a 23ª reunião ordinária no plenário aqui da Câmara. Vão ser discutidos e votados 6 projetos. Vamos conferir a ordem do dia. O primeiro item é a votação do projeto de lei com substitutivo total, que estabelece incentivo fiscal para a realização de projetos culturais na cidade. A proposta do vereador Vinícius Gratti já passou pela votação da legalidade
e agora vai ser apreciada no mérito. O segundo item, de autoria do vereador Tico Costa, concede diploma de mérito cultural. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade, os vereadores votam hoje em primeira discussão o projeto de lei que obriga os pais ou responsáveis de crianças em idade de vacinação a apresentar a caderneta com registro das doses obrigatórias quando forem matricular as crianças em escolas públicas ou privadas. A matéria é de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo. Em primeira votação está o substitutivo total ao projeto de lei que cria o Junho Branco no calendário oficial da cidade. O objetivo da proposta do vereador Nelson Osseri é desenvolver ações de prevenção e conscientização sobre o uso e abuso de drogas lícitas ou ilícitas. O quinto item é a votação em turno único da proposta de autoria do vereador Antônio Flores, que declara órgão de utilidade pública a entidade Eu Me Importo, Associação de Apoio aos Portadores de Deficiência, Idosos e Mulheres. O projeto tem parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. O sexto e último item da pauta denomina a Rua Luiz Donizete Rovares, uma via pública. A rua fica entre as avenidas Davi Vicente e Lix da Cunha. Esta proposta é de autoria do prefeito. Agora há pouco a gente falou sobre a interpretação de Libras. Vamos corrigir o endereço aqui, youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora sim está certo, lá você pode conferir os programas. E também lembrando que a sessão tem a interpretação de Libras. Agora vamos para o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, começar a semana com os postos de trabalho que estão disponíveis aqui na região. São 24 vagas hoje. Há vagas para almoxerife, balconista para lojas de autopeças, costureira com experiência com máquina overlock, reta, galoneira e travete, costureira de máquinas industriais, costureira para consertos e reformas de roupas, encarregado de restaurante com CNH A ou B e, se possível, com condução própria, instalador de insufilme, mecânico de automóvel para centro automotivo, operador de caixa para farmácia com conhecimento de informática e máquina de cartões, operador de empilhadeira, professor de ciclos iniciais com superior em pedagogia, técnico em nutrição encarregado de unidade, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas para trabalhar em Hortolândia. São 7 vagas e não é preciso ter experiência. E vendedor para lojas de materiais de construção. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na Rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Isso aí, boa semana para você que começa procurando emprego. E, aliás, a semana começou muito boa também para o torcedor da Macaca, que apesar de perder, está na semifinal do Paulistão, né, Gabriel? Boa tarde. É isso, boa tarde, Gabi, boa tarde a vocês que nos acompanham. A Ponte Preta vai enfrentar o Corinthians na final. O time campineiro foi superior ao Palmeiras no agregado dos 2 jogos. No sábado ela perdeu, mas levou a vaga. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Aos 37 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio de Michel Bastos, Aranha saiu e não achou nada. A bola bateu em Felipe Melo e entrou. Só que foi insuficiente diante da vantagem que a Macaca tinha. Final de jogo, 1-0 Palmeiras. Mas no agregado, 3-1 Ponte Preta, que está na final do Paulistão depois de 9 anos. E agora é oficial, viu? A Ponte Preta enfrenta o Corinthians neste domingo, dia 30, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. Houve uma reunião entre os 2 presidentes de Ponte Guarani na sede da Federação Paulista, né, o Conselho Arbitral, e foi definido que o primeiro jogo acontece no Moisés Lucarelli e o segundo jogo lá em Itaquera, nos 2 próximos domingos, às 4 horas da tarde. Tá aí, o torcedor ponte pretano já pode se preparar, então, para essa partida de domingão. Agora, atravessando a Avenida Princesa do Oeste, tristeza. O Guarani fica mais um ano na Série A2 do Paulista. O time foi até Batatais, mas não conseguiu a classificação, não. Estádio Oswaldo Scatena, rodada de vida ou morte na Série A2 do Paulista. O jogo começou equilibrado, mas logo o time da casa começou a pressionar e a primeira chance de gol veio aos 24 minutos.
Já no segundo tempo, o Guarani começou atacando mais o adversário e teve 2 chances com Fumagalli e uma com Eliandro. Mas aos 44 minutos, pênalti de Denis Neves em cima de Wesley. Gol do Batatais. E este foi o placar final, Batatais 1, Guarani 0. Apesar disso, nem o Fantasma se classificou para as semifinais, já que além da vitória, precisava que o Rio Claro ou o Bragantino tropeçassem, o que não aconteceu. Foi sofrido. O Guarani que só dependia de uma vitória, mas não conseguiu e ainda manteve um tabu, né? Nunca ganhou lá na casa do Batatais. O campeonato da Série A2 terminou muito ruim para o Guarani e agora é já começar a pensar na Série B, torneio que o Guarani vai disputar após 4 anos, já que antes ele estava na Série C. O time precisa se organizar, já que são 38 rodadas, um torneio longo, acaba só lá em novembro, uma competição que tem um nível técnico superior à dessa Série A2 do Campeonato Paulista. A partir de agora, a palavra é reestruturação. Gabriel, o Guarani foi inconsistente neste campeonato, conseguiu se recuperar um pouco com o Vadão, mas talvez o técnico não teve o tempo necessário para administrar essa equipe. Agora a gente vai ficar de olho no Bugre, se vai reforçar esse time aí para a Série B e a gente espera uma melhor organização da diretoria. Agora a Superliga Masculina de Vôlei. Outro que já era esperado, né, Gabi? A gente já tinha falado aqui semana passada, o Brasil Quirim está fora da competição. No ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais, 2.000 torcedores conferiram a 3ª vitória dos mineiros em cima dos campineiros. Foram 3-0. No primeiro, o Brasil Quirim demorou a entrar na partida e a parcial foi 25-12. No segundo set, o time conseguiu parar o ataque do Sada Cruzeiro com bloqueios de Maurício Souza e Rivaldo. E a diferença foi um pouco menor, 25-18. Já no último set, Campinas começou com a vantagem de 4-3 e conseguiu manter essa vantagem boa parte da última parcial. Mas o time de casa conseguiu se recuperar e empataram no 24-24 e viraram com o final 26-24. A partida durou 1h21. O destaque da disputa foi o ponteiro Felipe. O Sada Cruzeiro se classifica pela 7ª vez consecutiva na final da Superliga Masculina de Vôlei. Os cruzeirenses foram campeões nos últimos 3 anos da competição. Quanto aos campineiros, combateram um bom combate, como dizem por aí. O time de Horácio de Léo terminou a primeira fase com a 4ª campanha e nos playoffs superou Montes Claros nos 3 jogos. Nas últimas 4 temporadas, os campineiros chegaram a 3 semifinais. Dá para falar que valeu a pena, né? Com certeza. Uma classificação incontestável, uma boa campanha também da equipe de Campinas. Tentaram até o último minuto, mas a equipe do Cruzeiro ela é muito superior, é a melhor do mundo. A gente viu aí pelos números na reportagem. A equipe de Minas está mais uma vez na final, mas ela ainda vai esperar o jogo de quinta-feira entre SESI e Taubaté para ver quem que ela vai enfrentar na equipe na final, né? O Cruzeiro é favoritismo, até porque é a única partida. É isso aí. Esta edição fica por aqui, gente. Lembrando que hoje não temos a segunda edição às 5 da tarde, devido à primeira parte da sessão. O próximo Jornal Câmara Notícia você confere após a reunião ordinária de hoje. A gente se vê. Tchau.